Você já se pegou pensando que nunca vai conseguir economizar, que não será capaz de alcançar o sucesso, ou sair dessa situação difícil em que você está? E esses pensamentos podem ser algumas amarras mentais, que a neuroeconomia chama de crenças limitantes. Hoje então vamos explorar o que são e qual o impacto dessas crenças na nossa vida, com base no livro A Mente Acima do Dinheiro. E mais importante, como você pode fazer para superar eles e conseguir finalmente sucesso com seu dinheiro. Fica comigo até o final que eu vou compartilhar uma ferramenta muito poderosa para você diagnosticar quais são suas crenças. Eu sou a Graziane, estudante de gestão financeira, trabalho com mentorias pessoais sobre comportamento financeiro. E na descrição você encontra o link para o meu site e o contato. Então essas crenças, essas correntes que se criam nos nossos pensamentos, são algumas ideias que acreditamos como verdadeiras. E elas não foram necessariamente colocadas lá por nós. Na maioria das vezes, elas são criadas inconscientemente. Geralmente, essas convicções, elas surgem na infância, de exemplos dos familiares com quem a gente convive, ou de experiências que causaram grandes impactos emocionais, ou até de mensagens que a gente ouvia repetidamente. Essas mensagens, frases ditas pelos familiares como a gente não tem dinheiro, o dinheiro é difícil, quem é rico é egoísta, essas coisas que você ouve repetidamente dos exemplos que você tem na infância, que acabam gerando na nossa cabeça essas convicções, que agora na nossa vida adulta nos amarram, nos prendem. E às vezes você não está conseguindo chegar onde você quer chegar, ou não está conseguindo lidar com o seu dinheiro, ou não está conseguindo fazer uma reserva decente de dinheiro, apesar de tentar várias vezes, porque tem essas crenças que te sabotam. No livro A Mente Acima do Dinheiro, os autores explicam que essas crenças não só afetam as nossas decisões financeiras, mas também como nos sentimos em relação ao dinheiro, ao sucesso e até a nós mesmos. A como tomamos as decisões de que carreira vamos seguir ou de trocar de carreira, o comportamento financeiro que você tem e também a como reagimos às diferentes classes sociais. Nós acreditamos que temos opiniões próprias e que cada momento a gente age conforme é o momento e escolhemos quais ações e quais decisões vamos fazer, mas na maioria dos casos são essas convicções que temos dentro de nós, que foram criadas no nosso passado, das experiências que tivemos, que estão mandando em como a gente vai agir, que estão mandando no nosso pensamento naquele momento e que nos faz tomar decisões diferentes do que talvez você tomaria se tivesse com a visão limpa e não suja por essas convicções, essas crenças que você criou ao longo da vida, que são verdades para as pessoas que diziam elas. Essas frases podem ser verdade para as pessoas que diziam elas, mas você ouviu quando criança várias e várias vezes, e para você hoje pode não ser verdade. Então é muito provável que isso que você acredita ser uma opinião sua são fruto desses pensamentos de outras pessoas, que foi desenvolvido ao longo da sua vida. Então pegue essas frases, analise elas, se são realmente verdade para você. Seja seu detetive particular. Interrogue essas frases. Veja se ela tem embasamento para você. Porque elas estão aí em você, atuando como filtros. Elas distorcem a forma como você vê o mundo e reage a ele. Por exemplo, se você acredita que dinheiro é a raiz de todos os males, e você então é uma pessoa que acredita que o dinheiro é mal, você pode acabar evitando a oportunidade de crescer no seu emprego. Você pode acabar se sabotando antes mesmo de receber a promoção. Você está indo bem e se sabota inconscientemente para não receber a promoção. Porque para você ter dinheiro é um problema. Não é legal, é mal. Ter dinheiro é mal. Então você não vai ter dinheiro. Isso é tudo inconsciente. Você talvez não tá vendo isso tudo acontecer porque a sua lente tá suja. Mas a partir do momento que você começa a limpar ela, a analisar, a bater de frente com esses pensamentos, a ser seu detetive, interrogar essas ideias, você vai ver que tem muita coisa aí que pode ser mudada. Então ter uma crença como essa de o dinheiro é a raiz de todos os males pode criar um ciclo de autossabotagem, onde inconscientemente você vai rejeitar qualquer situação que pode vir a melhorar a sua condição financeira. E essas crenças não são só pensamentos, elas também são padrões de emoções, que pode vir a nos prender, como culpa, raiva, medo ou sensação de inadequação. E o primeiro passo, então, é você identificar. Então, quando surgir algum pensamento automático desse sobre dinheiro na sua cabeça, você pergunta, de onde ele veio? É realmente uma ideia verdadeira? Para mim faz sentido isso? Eu aceitei esse pensamento de outra pessoa sem questionar se para mim é verdade ou não? Ou ele é um pensamento meu, verdadeiramente meu?
No livro A Mente Acima do Dinheiro, os autores trazem um exemplo como uma pessoa pode acabar associando o sucesso ao sacrifício. E por isso ela vai evitar se esforçar por medo de perder coisas importantes na vida. Porque se ela se esforçar para ter sucesso, ela vai estar sacrificando. Essa crença precisa ser reavaliada. Porque na realidade dela, talvez com o trabalho que ela possui, não é assim. O sacrifício que ela vai ter que fazer talvez não é tão imponente assim a ponto de ela perder tanta coisa importante na vida dela. Seja o seu detetive. Interrogue esses pensamentos. Então, depois de identificar as suas crenças, o que você vai fazer? Você vai desafiar essas frases e entender se elas são suas ou não. E depois você vai precisar transformá-las, porque elas já estão ali embutidas em você. Foi uma experiência impactante, foi uma emoção muito forte que fez ela ficar dentro de você. Então agora você vai ter que reverter isso aí. Porque senão ela vai ficar, mesmo que você identificou ela vai perder um pouco de força, mas ela vai continuar dentro de você. Em momentos onde essa emoção for alta, essa que provavelmente gerou essa frase ficar trancada em você, amarrada em você, essa frase vai voltar. Quando essa emoção for forte o suficiente, essa frase vai voltar. Então você precisa ressignificar ela. Você precisa transformar esse mantra aí pra você. Por exemplo, a frase eu nunca vou ser bom com dinheiro. Eu nunca vou ser bom com dinheiro. Eu não sei lidar com as minhas finanças. Você pode mudar ela aí pra eu estou aprendendo a gerenciar o meu dinheiro. E coloque ela escrita aí no seu celular como um promemória pra todo dia aparecer aí pra você. Você diz como concluído e daí repete ele todo dia. Ou escreve e bota no espelho da casa. Eu estou aprendendo a gerenciar meu dinheiro. E cada vez que você for pronunciar eu não sou bom com dinheiro, opa, não. Eu estou aprendendo a lidar com o meu dinheiro. Você precisa monitorar seus pensamentos. Você pode continuar se interrogando. Existe evidência, existem situações em que isso é verdade, de que eu não fui bom com o meu dinheiro? Seja um detetive aqui. Essa verdade que você pronuncia com tanta força, tem evidências por trás dela? Essas evidências são fortes? São maiores do que evidências que provam o contrário? Você vai atrás, então. Se essas verdades são tão verdades assim, mas você quer mudar esse mantra que você tem, crie evidências que provam o contrário. Vá lá e estude sobre finanças. Aprenda a fazer um orçamento, um fluxo de caixa. Saiba o que é finanças, saiba o que é lidar com o seu dinheiro. Então, a próxima vez que essa frase surgir na sua cabeça, você vai ter evidências para quebrar ela. Eu estou aprendendo a lidar com o meu dinheiro. Então, você vai estar se soltando dessas amarras. Essa verdade é uma verdade para outra pessoa. Não é sua. Não é mais sua. Algumas vezes, essas crenças mais fracas são ressignificadas no momento em que você bota ela de frente a essa pergunta, esse questionamento. Existem verdades que provam de que essa frase, esse pensamento é real pra mim? Então você coloca as provas diante desse pensamento, você tá tudo fazendo aqui na sua cabeça, né? Você mesmo interrogando você mesmo. Isso é muito importante, faça isso. É muito importante essa comunicação de você com você mesmo. Você coloca então essa comunicação, esse diálogo a fazer, essa discussão a ser feita, e a hora que as provas são apresentadas, você consegue já quebrar essa crença, ressignificar ela. Essas crenças não definem quem você é. Elas são apenas histórias que você esteve presente, que você experienciou e que podem ser reescritas. E você pode dar o seu primeiro passo hoje. Aqui na descrição eu vou deixar um link para um formulário para você descobrir quais dessas crenças é que mais tomam um controle em você. Quais dessas são verdade para você ou não. Tem uma lista lá de várias e você vai dizer para mim se você concorda ou não concorda com ela. Então eu vou te responder com um e-mailzinho fazendo alguns exemplos de como você pode ressignificar elas e quais das frases são as mais importantes que você precisa, as mais relevantes para você mudar no seu dia a dia. Preencha lá o formulário e vamos construir uma nova história.